bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E The Last of Us finalmente fez. Eles finalmente mataram o Joel. Mas depois que a cena acabou e eu fiquei pensando sobre o episódio, eu senti que faltou alguma coisa. O que? Eu não consegui dizer o que, eu não consegui... Sabe quando você sente que tá lá, mas você não consegue botar o dedo? E é por isso mesmo que eu resolvi trazer esse vídeo. Porque eu quero comparar a forma como eles fizeram na série e a forma como eles fizeram no jogo. Porque independente do que você acha do jogo ou da galera que reclamou do jogo durante quase 2 fucking anos no Twitter, todo mundo vai concordar que foi impactante pra caralho. Eu vou com ele, eu vou. Não, eu quero ser enterrado junto. Não. Sem mais delongas, vamos lá. Mas antes da gente ver as cenas, tem 2 fatores que já mudaram logo de cara da série pro jogo. Primeiro, no jogo, a gente não sabe por que a Abby e os amigos dela estão lá. O jogo basicamente começa com o Joel falando com o Tommy e revelando as coisas que aconteceram lá no hospital. Dali, a gente parte pro ponto de vista da Ellie, basicamente no dia seguinte a toda aquela treta que aconteceu no baile de Jackson. E, nesse dia, a Ellie sai com a Dina, não com o Jesse, para poder fazer todo o patrulhamento da região. Aí, enquanto a gente tá patrulhando com a Dina, a gente troca pro ponto de vista da Abby. Nós não sabemos por que a Abby está lá, nós não sabemos por que os amigos dela estão lá, só sabemos que eles querem alguém dentro de Jackson. E a história começa a ser vivida do ponto de vista da Abby, até que a gente volta pra Ellie, então finalmente volta pra Abby de novo, no momento em que ela encontra o Joel e o Tommy e eles fogem da horda de zumbis. Na série, como todo mundo deve lembrar, foi diferente. A gente já começa a temporada sabendo de quem a Abby tá atrás. A gente vê ele chegando já sabendo quem ela quer pegar. E, finalmente, durante o patrulhamento, quem vai com o Joel é a Dina e quem vai com a Ellie é o Jesse. Então a gente já tem uma mudança geral no panorama antes de chegar na cena que a gente vai analisar. E agora, sem mais delongas, vamos analisar as cenas. Eu vou começar com a série, que ela é mais recente na cabeça de todo mundo, e aí a gente vai pro jogo. Ok, quando a Abby, o Joel e a Dina são salvos pelos amigos da Abby, eles já entram no meio da nevasca. O Owen já tira a Abby de canto e começa a questionar ela por que ela sumiu. Aí a Abby fala pra eles ajudarem a Dina e o Joel, sem nunca mencionar o nome deles. O Joel, ele não relaxa em momento algum nessa cena. Ele já começa a assumir um papel de liderança, mandando que todo mundo pegue materiais, porque eles vão sair em 5 minutos, porque eles precisam ir pra Jackson. Porque Jackson está sendo atacada pela horda de zumbis. O que, e eu joguei o jogo esses dias pra ter certeza, não acontece no jogo. E foi uma mudança muito boa, diga-se de passagem. Depois que o Joel fala isso, a Abby decide se apresentar. Ela começa a apresentar todos os amigos, apresenta a Dina, e então fala pra eles que o nome do cara dando as ordens é Joel. E o clima muda no mesmo instante. O Manny avança, pega a Dina e coloca uma arma na cabeça dela pra forçar com que o Joel se renda. O Joel até quer reagir, mas ele não sabe o que fazer, tá ligado? Porque se ele puxar a arma, o Manny mata a Dina. Aí, eles desarmam o Joel. A Abby manda que a Mel coloque a Dina pra dormir, e a Mel fica tipo... Não, mano, mas por que a gente vai fazer isso? E a Abby vira pra ela e fala, ou você faz isso, ou eu meto uma coronhada na cabeça dela e boto ela pra dormir eu mesma. A Mel acaba tirando um soro lá que eles estão levando com eles, e eu não quero nem entrar na logística de como que pessoas no mundo pós-apocalíptico conseguem um soro que faz a pessoa dormir em instantes, e por que eles estariam levando esse soro com eles. Não vou nem entrar nessa logística porque não faz sentido nenhum, mas beleza. Enquanto ela tá pegando esse soro, a Abby confronta o Joel, pedindo pra que ele adivinhe quem eles são. O Joel comenta que eles parecem ser militares, e aí pergunta se eles são vagalumes, ao que a Abby responde... Used to be. Haven't you heard? There are no more fireflies. They're all gone. E é nesse ponto que você vê na expressão do Joel que ele entende exatamente o que tá rolando. A Mel coloca a Dina pra dormir e eu acho engraçado porque o jeito que ela faz isso é tão delicado que parece até que a Dina é a melhor amiga dela, tá ligado? Olha a cena.
Get that shit away from me. This is gonna put you to sleep. This is going to put you to sleep for 1 hour. That is all. I promise. I promise. É estranho, né? É tipo como se estivesse fazendo um esforço adicional para que a gente não veja essas pessoas como vilões. Enfim, a Abby continua confrontando o Joel e explicando como ela sabia quem ele era por causa das pessoas que sobreviveram ao ataque. Aí, ela ordena que ele conte a verdade, que diga onde foi a última vez que ele entrou em contato com os vagalumes, e ameaça que se ele não fizer isso, ela vai matar a Dina. Ao que a Mel claramente é contra. O Joel conta a verdade, só que se distrai olhando pela janela pra Jackson que tá pegando fogo, e aí a Abby atira nele. A Abby manda a Mel fazer um torniquete no Joel, ao que a Mel e o Owen claramente são contras. Na verdade, parece que todo mundo ali, menos o Manny, tá surpreso pelas ações da Abby, como se eles nem soubessem por que eles estavam indo pra aquele lugar, tá ligado? A Abby começa a questionar o Joel se ele pelo menos sabe qual é o número de mortos que ele deixou pra trás, e fala que ele matou 18 soldados e um médico. E aquele médico é especialmente importante pra ela. E aí ela revela pro Joel que o médico era o pai dela. E você vê na carinha do Joel que ele sabe exatamente que não tem mais o que fazer. Ela começa a contar a história dela, sobre o que aconteceu desde que ela deixou os vagalumes, sobre ter entrado numa milícia e como comandante tinha a regra de não matar pessoas que não podem se defender. E aí ela deixa claro que ela vai matá-lo mesmo que ele não possa se defender, porque existem coisas que são simplesmente erradas, como por exemplo o Joel ter matado o pai dela. E o Joel balança a cabeça, como se ele próprio entendesse exatamente essa sensação e entendesse que ela é justificada no que ela tá fazendo. Aí a Abby pega o taco de golfe e tenta continuar explicando a situação, ao que o Joel lança o que todo mundo devia estar pensando nesse momento. Oh, it's funny. I have waited No, so... just shut the fuck up and do it already. E nesse instante, a Abby volta a ser a Abby do game. Ela vira pro Joel, diz que ele não vai apressá-la e começa a bater. Ela bate o primeiro golpe, o segundo golpe, o terceiro golpe, e aí a gente corta pra Ellie. Do ponto de vista da Ellie, a gente vê ela no meio da nevasca e encontrando a casa onde eles estão. Então ela acaba entrando lá. Aí a gente vai cortando cenas e mostrando a Abby, que parou de bater com o taco e agora tá batendo com os punhos, completamente fora de si. E é interessante que a gente nota que todos os amigos dela parecem estar assustados com essa reação dela, principalmente o Owen. A Ellie eventualmente entra na casa, desce até o porão, não é bem um porão, mas enfim, desce até lá e é rendida pelos amigos da Abby. Ela começa a gritar pelo nome do Joel, implorando que ele levante. A Abby vê isso acontecendo, olha direto nos olhos da Ellie, vê as lágrimas escorrendo dos olhos dela. Aí o Owen chega e manda a Abby terminar com aquilo. O Joel até tenta levantar, fazer um esforço e a Ellie começa a implorar. Por favor, não faz isso. Ela começa a chorar e implorar que a Abby deixe o Joel em paz. A Abby olha pra ela, vê isso e ainda assim pega o pedaço de taco de golfe quebrado e enfia no pescoço do Joel. Então a Ellie começa a chorar sem parar. O som meio que muta, porque a gente tá do ponto de vista dela, a gente não consegue ouvir mais nada. Até ouve os caras meio que conversando abafados, eles chegam pra matá-la, só que o Owen e a Mel intervêm e impedem que isso aconteça. E a Ellie começa a gritar que vai matar todos eles. Aí vem um Manny, dá 2 chutes no peito dela, perfura o pulmão dela, que a gente só descobre no episódio seguinte, e todo mundo vai embora, deixando ela pra trás como se nada tivesse acontecido. E aí a gente vê a Ellie se arrastando, chegando até o corpo do Joel, tirando o taco do pescoço dele e abraçando ele como um último abraço ao seu pai. Na cena seguinte, a gente vê a Abby indo embora com os amigos, o rosto dela transtornado, porque ela claramente não está satisfeita com o que aconteceu, ela percebeu que nada mudou, que, spoiler, é a mensagem do fim do jogo. Então a gente vê o Jesse chegando lá, resgatando as meninas e levando todo mundo pra Jackson. E só por isso que eu falei, você pode ver que nessa cena ela tá confusa, tá ligado? Primeiro, tudo acontece em um ambiente claro, a gente enxerga tudo muito bem. Segundo, os membros que estão ao redor da Abby, eles agem às vezes como se eles não soubessem por que eles estão lá. Todos são meio cuidadosos com a Dina, parecem surpresos com as reações da Abby, como se eles não soubessem que eles tinham assinado um contrato pra uma missão de vingança.
No jogo, como eu falei, ninguém sabe os motivos desse grupo tá ali. A Abby acaba encontrando o Joe e o Tommy juntos, e aí fogem pra casa em que estão os amigos. Quando eles entram, o Owen puxa ela de lado, questiona quem são aquelas pessoas, e a gente vê que o Joe, ele tá extremamente relaxado naquele ambiente, e o Tommy também. Eles se sentem seguros e acolhidos. Eles começam a trocar uma ideia e perguntam o que aquelas pessoas estão fazendo ali, e eles comentam que só estão de passagem. Aí o Tommy até oferece pra poder levar eles pra Jackson, pra que eles possam restocar os suprimentos deles, e eles agradecem. Aí a Mel vai lá e se apresenta. Ah, meu nome é Mel. E o Tommy responde, o meu é Tommy e esse é o meu irmão, Joe. E nessa hora, o clima inteiro muda. O Joe percebe isso, ele olha ao redor e até comenta, nossa, parece até que vocês já ouviram meu nome antes. E nessa hora a Abby olha pra ele e fala, é porque eles ouviram. E dá um tirão na perna dele. O Tommy começa a gritar e corre pra ajudar o irmão. E aí a galera segura ele. E de repente uma das meninas já vem com uma coronhada e mete 3 coronhadas na cabeça do Tommy. Ele cai no chão e desmaia na hora. Então os amigos da Abby vão, seguram o Joe e prendem ele contra o vidro da lateral da cabana. O Joe questiona quem eles são e a Abby fala, por que você não tenta adivinhar? E nessa hora, o Joe já não quer jogar joguinhos nenhum. Ele olha pra ela e mete a frase fodástica do jogo. Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso. A Abby manda os amigos fazerem um torniquete. A gente até vê a Mel e o Owen meio relutantes com isso, só que a Abby insiste e eles vão lá e fazem. E é interessante a diferença entre essa Abby e a Abby da série. Enquanto essa Abby, ele insiste de uma maneira relativamente comedida, a Abby da série, ela dá um gritão furioso, tá ligado? Ela claramente tá fora de si. A Mel vai lá, faz o torniquete, e a Abby chega com um taco de golfe. Aí ela olha pro Joe e fala, você não vai apressar isso. Dá o primeiro golpe e a gente corta pra Ellie. E aí a gente tá jogando como a Ellie e dá aquela sensação de urgência, a gente tem que chegar no Joe o quanto antes. Passamos pela neve, entramos na casa e quando a gente entra na casa, já começam as coisas a serem um pouco diferentes. A gente ouve gritos à distância, mas não são gritos de uma mulher. São gritos do Joe. A gente ouve o Joe gritar, sentindo dor. A música também, ela é mais tensa. Ela vai construindo a tensão aos poucos e a gente ouve um batucar no fundo, que é pra imitar o coração da Ellie. E a cada passo que a gente dá em direção do porão onde eles estão, faz com que o batucar aumente, como se o coração dela estivesse entrando em frenesi. A Ellie abre a porta igual na série e é atacada pelos amigos da Abby. Ela corta um deles, é presa no chão, e aí o cara vai lá e chuta ela 2 vezes, só que não perfura o pulmão dela nem nada do tipo. Ela começa a cuspir sangue e então vê o que eles fizeram com o Joe. Nesse momento, a Abby olha pra Ellie uma única vez, e a Ellie começa a gritar pra ela, vocês vão morrer, vocês vão morrer. Ela manda eles deixarem o Joe em paz, a raiva dela mais proeminente do que qualquer outra coisa. O grupo percebe que mais soldados podem estar a caminho e aí o Owen fala pra Abby, termina isso agora. E é nessa hora que a Ellie começa a gritar, ela começa a implorar que deixem o Joe em paz, começa a implorar que o Joe levante. Ela até pede pra Abby não fazer aquilo, só que o que a Abby faz é só virar o taco, erguer e dar o último golpe. E é interessante porque esse golpe não é que nem na série, que foi uma perfuração única e acabou. Não, é um golpe contundente. Ele bate, você vê o sangue espirrando. E aí o grito da Ellie pra demonstrar mais ainda o impacto daquele momento. Pra completar, o Manny chega, xinga o Joe que nem ele faz na série, só que ainda cospe em cima dele, adicionando sal à ferida. A gente, como na série, não ouve o que eles estão falando, a gente só ouve um chiado no ouvido da Ellie enquanto ela tá chorando e dizendo que eles vão morrer, que ela vai matar eles. E a gente vê um dos caras querendo ir lá matar a Ellie, só que o Owen aparece e impede, e a Mel também. Nessa hora, o cara que a Ellie cortou aparece, dá um chutão na cara dela e ela desmaia. Mais tarde, quando ela acorda, a Dina tá lá, a Dina diz que sente muito, ela sai da frente e a Ellie vê o corpo sem vida do Joe. Ela começa a chorar, então, escuridão. O que eu acho interessante é que no jogo, tudo foi construído de uma maneira brusca para que aumentasse a nossa reação emocional. Como a gente não sabia o que aquele grupo estava fazendo, a gente só sabia que eles estavam machucando uma pessoa com que nós nos importávamos. E a brutalidade com que eles atacam cada membro ali, desde o Joe até a Ellie, é simplesmente cirúrgica.
tá ligado? A forma como eles ferem o Tommy e botam ele fora de comissão, assim, também é impressionante. Então, essa velocidade e essa brutalidade acabam ajudando você a criar uma sensação de urgência muito maior do que foi criada na série. Além disso, também tem a iluminação e a ambientação. No jogo, a gente sente uma sensação muito mais claustrofóbica quando a gente tá assistindo aquilo acontecer, porque é um local escuro, é um final de noite escuro, uma nevasca lá fora. Todo mundo tá no meio das sombras. Já na série, parece que é o meio do dia, tá tudo claro. A gente vê a nevasca lá fora, só que lá dentro você não tem essa sensação. O ambiente é aberto demais, você não se sente aprisionado com aquelas pessoas da mesma forma que você se sente no jogo. Além disso, também tem o fato de que, aparentemente na série, eles quiseram fazer com que todos os amigos da Abby parecessem pessoas boas em uma situação ruim, tanto que eles não agrediram a Dina, eles fizeram promessas pro Joel que eles cumpriram, eles ficaram surpresos cada vez que a Abby fazia alguma coisa brutal com o Joel, enquanto no jogo, cada um deles parecia ter sangue nos olhos desde o começo. A única pessoa que na série se manteve com sangue nos olhos foi a Abby, só que tem uma diferença fundamental também dela na série pro jogo. Na série, ela está extremamente emocional o tempo inteiro, que é exatamente para vender a ideia de que ela estava fora do controle de si. Enquanto no jogo, ela é tão precisa o tempo inteiro, ela tá com raiva, mas ainda é aquela coisa meio controlada, que acaba te aumentando a sua raiva dela. Além disso, tem aquela sensação de que a gente foi traído, porque a gente tava jogando com ela e agora ela está matando o Joel. E isso tudo é por um objetivo muito simples. Eles tentaram fazer com que na série a reação emocional do telespectador não fosse tão visceral quanto no jogo. Então eles reduzem as características que a gente vai odiar nessas pessoas, eles tornam elas pessoas empáticas, que não querem machucar inocentes, e acima de tudo já dizem pra gente logo no começo qual é o objetivo deles ali. Porque dessa forma, a gente vai entender que, ok, a gente não gosta do que eles fizeram, mas a gente entende. E no jogo, a gente não entende. O jogo foi feito exatamente para disparar essa vontade de vingança no jogador. Porque você não entende a motivação deles. E você não quer entender. Você só sente que eles tiraram algo de você. E você quer de volta. E é por isso que você entra nessa jornada. Então é interessante como esses pequenos detalhes modificaram completamente a cena e fizeram exatamente com que a cena da série não tivesse o mesmo impacto emocional da cena do jogo. E no fim das contas, tudo isso aconteceu por quê? Porque a equipe estava com medo de alienar os espectadores da série da mesma forma que eles alienaram os espectadores do jogo. É ou não é um bagulho louco? Mas enfim, essas foram as diferenças que eu percebi e essa foi a conclusão a que eu cheguei. Mas o que você acha? Você concorda comigo? Você também acha que ficou faltando algo na série que o jogo conseguiu fazer melhor? Comenta aí embaixo. Eu vou adorar saber a sua opinião e quero saber também, você planeja continuar assistindo essa temporada ou agora que o Joe morreu, acabou pra você? Eu tô vendo que a quantidade de telespectadores tá caindo, então, sei lá. Mas enfim, se você assistiu até aqui, muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.